Queridos amigos, senhoras, senhores, queridas irmãs, bom dia para todos. É com muita alegria que estamos iniciando mais um Gênese no Lar, Evangelho no Coração. Hoje, 30 de março do ano de 2020. Estamos iniciando uma semana promissora de trabalho, de reflexões, de aprendizado. O tema da manhã está contido no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16. Não se pode servir a Deus e a Mamon. No item 9, a verdadeira propriedade. É uma mensagem que foi assinada por Pascal, Genebra, 1860. O texto diz assim: o homem só possui em plena propriedade aquilo que lhe é dado levar deste mundo. Do que encontra ao chegar e deixa ao partir, goza ele enquanto aqui permanece. Forçado, porém, que é a abandonar tudo isso, não tem das suas riquezas a posse real, mas simplesmente o usufruto. Que é então o que ele possui? Nada do que é de uso do corpo. Tudo que é de uso da alma, a inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais. Isso o que ele traz e leva consigo. O que ninguém lhe pode arrebatar. O que lhe será de muito mais utilidade no outro mundo do que neste. Depende dele ser mais rico ao partir do que ao chegar. Visto como, do que tiver adquirido em bem, resultará a sua posição futura. Quando alguém vai a um país distante, constitui a sua bagagem de objetos utilizáveis nesse país. Não se preocupa com os que ali lhe seriam inúteis. Procedei do mesmo modo com relação à vida futura. Aprovisionai-vos de tudo o que de lá vos possa servir. Ao viajante que chega a um albergue, bom alojamento é dado, se o pode pagar. A outro, de parcos recursos, toca um menos agradável. Quanto ao que nada tenha de seu, vai dormir numa enxerga. O mesmo sucede ao homem, a sua chegada no mundo dos espíritos. Depende dos seus haveres o lugar para onde vá. Não será, todavia, com o seu ouro que ele o pagará. Ninguém lhe perguntará: quanto tinhas na terra? Que posição ocupavas? Eras príncipe ou operário? Perguntar-lhe-ão: que trazes contigo? Não se lhe avaliarão os bens, nem os títulos, mas a soma das virtudes que possua. Ora, sob esse aspecto, pode o operário ser mais rico do que o príncipe.
em vão alegará que antes de partir da terra pagou a peso de ouro a sua entrada no outro mundo. Responder-lhe-ão: os lugares aqui não se compram, conquistam-se por meio da prática do bem. Como a moeda terrestre, has podido comprar campos, casas, palácios. Aqui tudo se paga com as qualidades da alma. És rico destas qualidades? Sê bem-vindo e vai para um dos lugares da primeira categoria, onde te esperam todas as venturas. És pobre delas? Vai para um dos da última, onde serás tratado de acordo com os teus haveres. Bom, gente, o texto, ele nos chama muita atenção e numa adequação ao momento histórico em que estamos passando, em que somos convidados a exercer uma cidadania dentro do lar, pelo constrangimento da quarentena. Cada um está sendo, portanto, convidado a rever procedimentos, princípios, a fé, como estamos nos posicionando em sociedade, no trabalho. A incerteza, ela gera medo. E quando não compreendemos, ou quando não estamos entrando pela porta que vai nos levar à sabedoria, isso pode gerar até o pânico. O que motiva a guerra dentro da mitologia grega é o medo e o pânico. Então nós estamos numa verdadeira batalha, onde somos chamados pelas informações a uma avaliação permanente da nossa postura mental, emocional, espiritual. E esse texto vem falar sobre propriedade. Qual é a verdadeira propriedade? Então, o Emmanuel tem um texto no Caminho, Verdade e Vida, O Homem no Mundo. Quando ele traz o versículo de Jesus, constante no Evangelho de João, quando Jesus fala para que tenhamos bom ânimo porque ele venceu o mundo. O Emmanuel faz questão de dizer assim, Jesus não falou que venceu no mundo. Então, vencer no mundo agora, para nós, qual seria a sua primeira vontade? Seu maior desejo hoje? É importante você avaliar isso. Sob o ponto de vista social, o nosso maior desejo é: acaba com o vírus, desenvolve uma vacina e vamos voltar à rotina, ao trabalho, à convivência e etc. Ou vocês acham que eu estou muito alienado ou intoxicado com essa chuva de notícias difíceis que chegam para nós? Eu acredito que uma boa parte está nessa vibe, porque está preocupado com a família, com a profissão, com a relação com amigos, a tarefa na casa espírita, ou as suas atividades assistenciais. Nós queremos voltar.
Mas é necessário a gente pensar que, por exemplo, quando os espíritos falam da questão do viajante que chega num albergue, ou num hotel, ou numa pousada, a gente vai pagar pelo que a gente pode e o que a gente quer, deseja. Nem sempre você pode ficar num quarto confortável, você tem que ficar no mais simples. E tem uns que não vão conseguir nem entrar naquele hotel. Aliás, essa imagem nos remete a José e Maria chegando com a criança. Foi enviado lá para o cantinho, lá para ficar no meio dos animais, porque não tinha espaço para eles. Será que esse símbolo não tem a ver com essa reclusão social nossa? Aí eu pergunto, a gente está tão preocupado com o vírus, será que a gente não está deixando de dar um quartinho, pousada, para José e Maria? José e Maria representar os patriarcas, pai e mãe, razão e sentimento, elementos que vão ajudar para que a gente permita um filho nascer. E esse filho é o Cristo, é a renovação, é o mundo novo. É o sol que está despontando no céu, que aqui em Belo Horizonte hoje está pródigo. Céu de brigadeiro. Olha que beleza. É a vida nova, gente. Então, qual é a nossa verdadeira propriedade? É óbvio que esse texto, para nós que estamos estudando o Espiritismo no século XXI, ele soa um pouco diferente do que representou no século XIX. O que eu quero dizer? Embora tem muitos que estão no Espiritismo agora precisando dessa visão do século XIX. Se reportando a essa viagem lá para o mundo espiritual depois da desencarnação. Como é que nós vamos chegar lá? Aí tem a morada dos superiores e as dos inferiores. Aí, de acordo com o bem que a gente praticar, a gente vai para a direita, para a esquerda. Será que esse é o nosso foco hoje? Ontem eu atendi várias pessoas por telefone, WhatsApp. Alguns eu não atendi, porque eu senti que não era para atender diretamente, a não ser com um bom pensamento. E nem sempre do lado de lá a pessoa entende. Aí eu fiquei pensando exatamente sobre a necessidade de revisão de valores, porque se nós não compreendermos, tudo vai ficar muito difícil. Então eu vou fazer uma brincadeira com vocês de um WhatsApp que eu recebi ontem. Em quarentena, isolamento social, vamos fazer uma campanha do isolamento das notícias ruins vindas da mídia oficial. Faça essa campanha. Porque tem muita gente surtando de tanto assistir o noticiário que só fala de coronavírus, de coronavírus, de coronavírus, de coronavírus. A obrigação nossa como cidadãos é correr o olho. O que está acontecendo hoje? Ontem, o presidente dos Estados Unidos definiu que até abril. Porque o calo apertou. Isso você tem que ficar sabendo, porque isso envolve a nossa progressão dentro de casa. Agora, você vai ficar o dia inteiro vendo como é que toma chá, beber água quente. Esses cuidados todos nós já sabemos. Chega, basta. Você está na sua casa, ocupa-te com essas reflexões, com esses valores. E nós, como seres humanos, temos um poder de adequação inimaginável. Foi Jesus quem disse: vós sois o sal da terra. Sal é para temperar, viu?
Você tem que aprender a usar o tempero, a medida certa. Você tem que se reinventar. Na cozinha, você vai fazer arroz, cada arroz que tu fizer será diferente. Não, você tem um roteiro, mas você tem que adequar a cada dia. É assim com as questões morais e espirituais. Recebi ontem eu fiz um atendimento mental em função de uma demanda que surgiu de um suicídio. Na hora que a notícia chega, a gente é impactado. E mexe muito quando se conhece, quando tem algum tipo de relação. Aí muitas vezes a gente começa a especular, eu podia ter feito, eu podia ter telefonado. Não, para tudo. Aconteceu, virou manchete. Meu reino não é desse mundo, está lembrando aqui o nosso amigo no chat. Então, a realeza é espiritual. A nobreza é de caráter. Mas para isso a gente precisa de debater com calma. As pessoas que me procuraram, todas elas no final falaram a mesma frase, agora eu estou me sentindo mais aliviada. Aí eu pensei, louvado seja Deus, porque na hora que eu atendi o telefone eu não sabia aonde podia dar. Agora, por que a gente fica aliviado no final? É porque, na verdade, só foi um acontecimento que ajudou a organizar a ideia e harmonizar intimamente. Ninguém é mágico, não tem sacerdote. O Espiritismo traz uma outra proposta. E tem muitos espíritas que estão negociando com Deus até hoje. Para ir para nosso lar, para ir para a estrela tal. Que infantilidade, com todo respeito. Com todo carinho. Você está preocupado para onde que você vai, se você vai encontrar com sua mamãe, com seu marido, com sua esposa, com seu filho. Para tudo. Desce. Primeiro que nós não temos que pensar que vamos desencarnar. Não. Porque isso é um fato. Agora você vai ficar pensando nisso. O que isso vai te trazer? Aí eu brinco com todo mundo, olha, por favor, quando for eu, e tomara que eu vá primeiro, como se eu tivesse autoridade, quando eu for, eu vou cantar com vocês Nelson Gonçalves, não quero choro nem vela, quero uma fita amarela, gravada com o nome dela. É isso. Francisco de Assis cuidava de um jardim, perguntaram para ele, e se a morte chegar, o que você vai fazer? Ele olhou, respondeu com bondade, vou continuar cuidando do jardim. Essa é a verdadeira propriedade. Valores íntimos. Conquista sobre si mesmo, que a gente vai fazendo toda hora, cada movimento. E para isso a gente precisa ter tranquilidade. Você é responsável por um grupo? Por uma família? Hoje eu estou na direção de uma instituição e de alguns projetos. Vocês acham que eu vou parar para ficar pensando o que vai acontecer depois que eu for? Que o grupo tome suas responsabilidades e faça tocar o trabalho. Se o trabalho não prosseguir, responsabilidade de quem ficou. Agora, é óbvio que o meu trabalho é facilitar para que as pessoas aprendam a fazer. Da mesma forma na sua família. Seu filho, seu neto, seu esposo, sua esposa. Qual que é o seu papel? Facilitar para que eles tenham oportunidade. Hoje eu estava fazendo minha caminhada matinal. Aí eu me lembrei de uma frase que eu tenho usado, que é crise sinônimo de oportunidade. Aí eu parei para pensar sobre outro ponto de vista.
Porque quando nós falamos sobre oportunidade, nós estamos falando de crescimento moral, de valores, princípios. Mas aí fora tem gente que está aproveitando a crise para subir preço, político para se tornar Deus, ou sistema para estabelecer, de alguma forma, a sua faceta do regime. Tudo isso acontece. Outros que estão indiferentes, não estou particularizando nada, estou falando sob o ponto de vista global. Tem muita gente se dando bem na desgraça dos outros. Um amigo me disse: eu estou tendo oportunidade porque o meu comércio nesse momento de crise ele é muito favorecido. E o ganho que eu estou tendo a mais eu estou dedicando para auxiliar o próximo, para me manter na mesma faixa anterior. Porque eu não posso ter privilégio nesse momento. Eu achei espetacular. Dono de funerária? Já imaginaram? Agora, você está parando para pensar quantas pessoas que vão desencarnar? Você faz parte de um planejamento superior? Você vai ficar vinculado em estatísticas? Você vai morrer com elas. Isso não é para causar um caos. Isso é um fenômeno da natureza que está regido pela ordenação divina. Então, a cada um segundo suas obras. A árvore é conhecida pelo fruto. Então, vamos trabalhar na intimidade da nossa árvore. Ou seja, vamos trabalhar de sorte que a nossa produção seja a produção no bem. Intriga, maledicência, pensamento negativo, descarta. Uma das amigas que estão no chat ouviram da minha boca ontem. Olha que negócio bendito você poder varrer a casa, lavar as vasilhas, papear com os filhos. Você tem tempo para fazer isso normalmente? Então olha pelo lado positivo. Aí o outro vai dizer assim: mas eu estou sozinho, o mundo está... olha que barato, você está sozinho. Você está sendo convidado para ler um bom livro, para cuidar de questões que talvez você mesmo sozinho não estava cuidando. E saiba que tudo isso vai passar. E o que vai ficar? A propriedade real. Os valores que têm a ver conosco. E esses valores que serão que vão dar a fundamentação para a nossa morada espiritual aqui, agora. E essa morada sendo bem edificada, é lógico que depois de desencarnados, a gente vai poder pôr mais florzinha nela, poder pôr mais encanto, musicalidade e corações que amamos. O nosso passado, ele nos dá a condição de construir o nosso futuro. Então, como religioso tradicional, para de ficar olhando para o passado e ficando só falando apenas que fizemos besteira. Isso é misticismo. Isso é encarceramento. Você não está pagando. Você não veio no mundo para ser um desgraçado ou uma desgraçada. Nós reencarnamos para evoluir. Deus provê. Deus nos dá a condição para isso. Agora, não será lamentando que nós vamos observar a beleza do sol que desponta no céu nesta manhã do dia 30 de março de 2020. Que Deus abençoe a todos. Sinto a presença de espíritos muito queridos perto de vocês, familiares
que estão presentes porque nós estamos fragilizados. Aí agora eu estou vendo, inclusive, a minha avó materna, que hoje estaria completando mais um ano de vida. Ela nasceu no dia 30 de março do ano de 1918. E ela sorri para mim, dizendo: nós estamos com vocês, mas o ideal é que vocês estejam conosco. E nós só vamos estar com os bons espíritos no sentido dinâmico pela força do trabalho. O trabalho que ensina, que alimenta e que liberta. Eu, conforme previsto, farei uma leitura reflexiva e que ela possa ser um instrumento valioso para o seu dia. A lição do nosso benfeitor Emmanuel, do livro Calma, lição 28, intitulada Mantendo a Serenidade. Consideremos que existem atitudes e assuntos que preservam o equilíbrio e a serenidade do grupo de criaturas a que pertençamos na Terra. Como já se dispõe no mundo de vacinas diversas que fazem a defesa da saúde humana. Sabemos que nada sucede sem permissão da divina providência. Mas todos somos chamados a cooperar com a providência divina, que nos consente a liberdade de atuar nos acontecimentos do cotidiano, em nossa condição de espíritos responsáveis. Saibamos arredar da nossa influência pessoal o que seja claramente desnecessário à sustentação da paz no campo dos outros. Se ouviste algum apontamento desagradável ao redor de pessoa determinada, assume a função de extintor do comentário infeliz. Porque a transmissão de conhecimento desse naipe não tem qualquer significação construtiva. Diante de um amigo que se queixa desse ou daquele parente, não comuniques ao parente acusado desabafo havido, porque apenas agravarias uma guerra familiar que adia indefinidamente a comunhão daqueles que nascem nos mesmos laços de consanguinidade para o aprendizado da união fraternal. Não dramatizes os próprios problemas, para não difundir impressões exageradas de temas negativos, capazes de prejudicar a muita gente. Abstente de vaticinar calamidades que provavelmente jamais aconteçam. Protege-te contra o veneno dos boatos, aprendendo a ouvi-los e esquecê-los. Se tiveres algum pressentimento ou algum sonho vislumbrando ocorrências infelizes, silencia e ora pela paz dos que estejam incluídos em tuas impressões,
Porque a espiritualidade maior te permite estes informes imprecisos para que ajudes a atenuar o mal ou a extingui-lo, e não para que lhe favoreças a expansão. Recorda, em muitos lances difíceis da vida, a serenidade dos outros depende exclusivamente de nós. A serenidade dos outros depende unicamente de nós. Amigos espirituais, benfeitores da vida maior, nos colocamos na condição de aprendizes, carentes, necessitados de orientação, de oportunidade, de trabalho. Mas ainda rogamos a Deus pelo pão, pelo remédio, pelo cobertor, pela sopa fumegante, pelo abraço amigo, pelas flores que encantam a nossa jornada, pelas bênçãos do alto que nos inspiram e amparam. Conceda-nos, Senhor, as dádivas divinas, para que nós possamos aprender a lição do aproveitamento dos recursos e do aprimoramento da alma. Rogamos que todos os lares vinculados a esse trabalho recebam, neste momento, estas bênçãos. E que o mundo seja envolvido na luz do Senhor. Que Jesus possa estar sempre nos guiando. Agradecemos por mais esse evento e suplicamos que possamos continuar no desiderato de semear o bem. Muito obrigado, Senhor. Ave Cristo, Ave Cristo, Ave Cristo.